Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura lá no Facebook e aqui do canal no YouTube Liana Ribeiro Modelagem. O vídeo de hoje é daquela série de tira dúvidas, né? Como eu mencionei, eu tô com muita dificuldade para fazer vídeos, mas quando tem pedido, quando tem dúvida importante, eu dou um jeitinho e faço, né? Então hoje vai ser um vídeo que eu vou tentar fazer bem rapidinho. Bom, a dúvida que já está ficando um pouco recorrente no meu canal é mais ou menos essa. Liana, a minha professora ensina que eu tenho que dividir as medidas por 4 e você divide as medidas por 2. Por quê? Né? Então, claro que com palavras diferentes, mas basicamente tem sido essa necessidade, né? Essa dúvida que está aparecendo. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, gente, ficou assim muito marcado na modelagem que você tem que dividir as medidas do seu corpo por 4, tá? E tem fundamento isso, claro, né? É todo um estudo corporal em que você divide as medidas fundamentais do seu corpo por 4. Que medidas fundamentais seriam essas? O busto, a cintura e o quadril. Então, essas 3 medidas você dividiria por 4 para fazer o desenho do molde lá no papel. Só que o que acontece? Você vai fazer esse tipo de cálculo quando você não está trabalhando com esquadros e gabaritos, tá bom? Por quê? Porque esquadros e gabaritos, cada um vai ter o seu modo de aplicar as medidas corporais nele. Uma coisa importante que vocês precisam levar em consideração é que na modelagem livre, como a gente chama a modelagem que não usa esquadros e gabaritos, né? Ou a gente chama de modelagem industrial ou a gente chama de modelagem livre, né? Então, quando a gente não usa esse material aqui que está em cima da minha mesa, não é só por 4 que você vai dividir as medidas, tá? As fundamentais, busto, cintura e quadril, sim, vão ser por 4. Mas quem estuda esses métodos sem gabaritos sabe que, por exemplo, para degolo, você vai pegar o costado e vai dividir por 3. Né? Largura da coxa, largura do joelho, você vai dividir por 2. Entreceios, você vai dividir por 2 também. Então, ganchos, por exemplo, gancho você pode, dependendo da metodologia, né? O gancho frente você pode dividir por 20 e o gancho costa você vai dividir por 10. Então, vocês estão vendo a variação, né, das contas de matemáticas para a modelagem livre? Então, para cada parte do corpo vai ter uma conta diferente, não é só por 4. Então, assim, não limitem o pensamento de vocês que a modelagem divide sempre por 4. Não é. Uma hora é por 4, outra hora é por 3, outra hora é por 2, 20, 10, 16. Então, assim, sabe? É muita variedade de contas aí, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, que na modelagem sem esquadros e gabaritos, não é só por 4 que você vai dividir, tá? Cada parte do seu corpo vai ter um cálculo diferente para colocar a medida no papel, tá bom? E aí agora na próxima parte do vídeo a gente vai analisar os gabaritos. Então vamos agora aos cálculos para o uso de gabaritos, tá? Nas 2 aulas que eu recebi esse tipo de comentário, esse tipo de dúvida, eram gabaritos que dividem as medidas fundamentais por 2. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou pegar 3 exemplos dos que eu tenho. Então, por exemplo, aqui no simplex, aqui as costas, né? Deixa eu mostrar a frente. O simplex divide praticamente todas as medidas sempre por 2, tá? Então, esse aqui usa divisão por 2. O Magic Corte, esse aqui é só metade do gabarito da frente, né? Mas é só para eu mostrar aqui no vídeo. Também, Magic Corte divide as medidas por 2.
E o que eu uso no meu curso, que é o moldes exato, tá? Na maioria, divide por 2. Mas, por exemplo, no caso da aula lá que eu fiz do macaquinho não era dividido por 2, era encontrando o manequim. O da saia calça também não era assim, dividir o quadril por 2, era encontrar na tabela o manequim, tá? Mas o de blusa e o de calça normal, sim, é para dividir. O de blusa pega o busto e divide por 2, o da calça pega o quadril e divide por 2, tá? Por que que esses gabaritos usam essa estrutura? Tá? Primeiro porque é quase um padrão, tá? É quase um padrão dos esquadros, entendam bem, é quase, né? É quase um padrão dos esquadros usarem essas medidas fundamentais dividido por 2, tá? Eu, sinceramente, não tenho uma explicação oficial do porquê isso. Mas como eu dou aula há muito tempo, não só de costura, mas como de outras matérias também que eu dou aula, o visual é muito importante quando você está dando aula, quando você está aprendendo também alguma coisa. Então, o que que acontece quando a medida não é dividida por 2? Vai ter uma hora, a partir da medida 100, que vão ficar 3 números, né? 100, 110, 120, né? Vão ficar 3 algarismos para formar a medida completa. Então, o que que aconteceria nessa parte aqui? Olha, deixa eu mostrar aqui, olha. Tá vendo nessa parte aqui do decote do simplex, como é que os números estão bem juntinhos, a medida é bem pertinho uma da outra? Imagina se aqui no meio a gente tivesse uma embolação de medidas com 3 números. Ia ficar muito confuso. Então, com 2 números fica certinho, assim, todos eles têm 2 números só, né? Porque a partir aqui do 50, a partir daqui do 52, já seria mais de 100, né? Então, aqui teriam 3 números em cada espacinho desse, né? Se já não deu para botar em 2 números o número aqui nesse tracinho do meio, esse tracinho do meio a gente deduz o número que é porque não tem escrito, imagina ainda se tivessem 3 números aqui, tá? Então, eu nunca vi essa explicação em nenhum lugar, mas para mim isso é meio óbvio, né? Do porquê que eles dividem por 2, é só mesmo pela disposição da numeração no gabarito, é a minha opinião, né? Eu acho que é por causa disso, simplesmente uma questão visual, tá? Mas se vocês conseguirem descobrir um outro motivo do porquê que esses gabaritos dividem as medidas por 2, pode deixar aí nos comentários, né? Quem sabe vir um vídeo novo. Então tá aí, né? Eu já mostrei para vocês os que trabalham com as medidas divididas por 2, né? Foi o simplex, o Magic Corte e o moldes exato na maioria deles, na maioria dos gabaritos. Então agora eu vou partir para uns que não tem cálculo nenhum, vamos ver. Um gabarito que eu uso muito aqui no canal e no meu dia a dia também é o kit molde social 16 peças, né? E nesse kit molde social, ele não tem esses cálculos de divisão por 2, muito menos por 4. Por quê? Porque ele dá a medida total. Eu tô pegando aqui só o de blusa, mas o de calça é a mesma coisa, tá? Ele dá a medida total aqui do busto, sem divisão. Tá vendo? Aqui eles usam números com 3 algarismos. Então, como que você acha, né? Você vê, por exemplo, o meu busto sem folga é 88. Aí ele diz aqui que é manequim 38. Então, aqui o resto tudo vai estar com o número 38. Então, todo o resto vai estar com algarismos de 2 números, do mesmo jeito que os outros. Só que você não precisa fazer a conta, porque aqui no ombro ele escreve, e aí depois, para essa parte toda aqui, você usa o número do manequim mesmo, né? No meu caso, 38, em tudo 38, tá? Então, nesse kit, você já não calcula nada. Então, tá vendo como é que tem diferenças, né, nas técnicas de modelagem?
Então, esse é um que não tem cálculo nenhum. Outro que não tem cálculo nenhum é o corte centesimal, né? Eu não posso fazer vídeo aqui no canal, no YouTube, de graça, do corte centesimal, que a equipe não permitiu, mas eles me permitiram mostrar o kit aqui no canal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link de todos esses métodos, tá? De todos esses métodos eu vou botar a playlist de cada um deles e vocês vão conseguir aí, né, conhecer cada um deles. O corte centesimal só tem mesmo o vídeo onde eu mostro os kits. Então, o corte centesimal, o método dele, são várias reguinhas desse tipo aqui, que eles chamam de escalas também. Então, a gente tem várias escalas dessa, e o tamanho do seu busto, do seu quadril, vai vir escrito aqui. Então, esse aqui, né, é 42, esse aqui é 40, aí aqui de cabeça para baixo do outro lado é 44. Então, aqui é uma medida completa, tá? Esse aqui é para fazer miniatura. Então, é a medida completa, né, do quadril, é a medida completa da cintura, é a medida completa do busto. E todas as outras partes, né, pescoço, né, o degolo, comprimento, tudo eles vão usando essa reguinha aqui. Eles vão dizer, é 3P, 3C, eles vão dizendo isso. Então, você segue o passo a passo do livro usando essas reguinhas, essas escalas, e você também não calcula nada. Esse aqui também não tem cálculo nenhum, tá? Então, esse é um outro método que aí você não divide nada por nada, né? Então, a gente vai vendo, tá vendo que tem variações mesmo. Aí, a minha última aquisição de esquadra, eu ainda não mostrei ela aqui no canal, porque eu ainda não me decidi por ela, ainda não me decidi se vou continuar usando ela, porque eu não testei ainda. É esse método aqui, né, da Nilsa Tardio. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. Então, sobre ele que eu vou falar mais um pouquinho na outra parte do vídeo. Bom, então eu conheci esse método aqui através de um comentário de vocês aí no YouTube, né? Uma colega, acho que foi no vídeo do Simplex, uma colega falou assim, esse método é igual ao da Nilsa Tardio? Aí eu falei assim, eu não conheço. E vai dizer para mim que eu não conheço um método. Eu fico pra morrer, eu fico agoniada, porque eu fico assim, que método é esse que ela tá falando? Aí eu fico pesquisando, correndo atrás para descobrir, né, o método que a pessoa tá perguntando. E aí, depois de muita pesquisa, muita procura, eu encontrei uma professora que vendia esse material, né? Até perguntei para ela, a senhora tem condições de atender demanda, né? Atender quantidade? Porque se eu apresentasse ele aqui no YouTube, todo mundo ia querer, né? Que é sempre assim, todo mundo começa a perguntar como é que compra, né? Então, assim, eu não sei se ela é capaz mesmo de atender uma demanda. Então, por isso também que eu ainda não apresentei esse método. Eu também ainda não apresentei esse método porque eu ainda não conheço ele plenamente. Mas eu decidi mostrar ele aqui justamente para falar de mais uma variação. Por exemplo, quando eu adquiri esse método, eu perguntei para ela, vem com material explicativo? Ela, não vem. Teria que assistir às aulas. Mas ela só dá aula presencial e é bem longe daqui. Eu não me lembro qual é o estado que ela mora. Então, eu disse, não se preocupa não, a metida, né? Não se preocupa não, eu sou muito acostumada a usar gabaritos e tal. Aí ela me mandou, né, o gabarito, comprei com ela enviou, chegou direitinho. Ele também tem uma miniatura, tipo Simplex, ele também vem com uma miniatura. Aí eu comecei a estudar, fiquei animadíssima, né? Peguei lá, busto dividido por 2, vamos lá. E fui fazendo, pensando em busto dividido por 2. Quando eu fui fazendo, eu falei, gente, não tá batendo. E quando eu tô estudando esses gabaritos, eu sempre verifico o gabarito com o meu conhecimento de modelagem livre. Eu falei, gente, não tá casando medida com nada aqui e tal. Aí
fiquei tentando, não, então não deve ser assim que posiciona, deve ser de outro jeito. Aí fiquei inventando modos de posicionar o gabarito, o esquadro, né? Para ver se batiam as medidas. Eu fiquei perdida. Eu falei, não, gente, não, eu vou desistir, vou pedir ajuda da professora, porque ela se ofereceu, sabe? Ah, qualquer coisa você me liga. Mas eu não queria incomodar, porque eu não estou pagando a aula dela, né? Então eu não queria ficar incomodando. Mas decidi arriscar. Mostrei para ela o molde pronto e falei assim: olha, tem algum problema nesse molde, né? Eu fiz tudo com base no busto dividido por 2, mas não está batendo as medidas com com a modelagem que eu já conheço. Aí ela, ah, não, querida, não é o busto dividido por 2, não. É a medida do costado, que é essa medida aqui, que eu uso muito na modelagem livre, né? É a medida do costado. O costado simples, meu costado é 38, é 38, né? Então eu simplesmente tenho que procurar o número 38 em todas as marcações, né? Aí é 38 para o decote, 38 para a cava e tal, e eu botando tudo à metade do busto, claro que deu tudo errado, né? Então, mais um método que para na minha mão, que tem uma metodologia diferente, uma maneira diferente de aplicar as medidas, tá? Então, gente, esse foi o estudo que eu quis fazer com vocês aí sobre essas explicações dos cálculos matemáticos na modelagem, tá bom? Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida das colegas e também ampliado, né, o conhecimento de vocês sobre esse assunto, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem até aqui, tá? Tchau, tchau e até a próxima!